Um amigo me perguntou sobre o que eu acho a respeito da legalidade da quebra de sigilo de mensagens particulares determinadas pelo STF de quem não tem foro por prerrogativa de função. Uma abordagem mais adequada desse tema exige que se comece a análise falando sobre jurisdição e competência. A jurisdição é o poder que tem o Estado, com base na sua soberania, de aplicar o direito ao caso concreto que lhe for apresentado, via de regra por meio de órgãos do Poder Judiciário, e assim solucionando os conflitos interpessoais de forma decisiva e imperativa. Por isso é que as sentenças e os acórdãos, uma vez que tenham transitado em julgado, ou seja, que tenha ocorrido a preclusão das vias recursais, eles são de obediência obrigatória. O Estado, inclusive, pode usar a força para dar execução às suas decisões emanadas do Poder Jurisdicional. Esse poder, a jurisdição, para que ele possa ser efetivamente exercido, ele precisa ser partilhado ou distribuído entre vários órgãos. Estes órgãos exercem o poder jurisdicional dentro de determinados limites, sempre fixados pela lei, seja com base na divisão territorial, seja pelo critério material que leva em conta a natureza do delito que vai ser julgado, seja em razão, enfim, da prerrogativa de foro do acusado que exerça determinados cargos ou funções públicas. Ao resultado dessa divisão, dessa partilha do poder jurisdicional, se dá o nome de competência, ou seja, a competência de determinado órgão jurisdicional, uma vara criminal, uma seção judiciária ou mesmo um tribunal, nada mais é que a parcela de jurisdição que a lei lhe confere. Por isso, é acertadíssima a sintética explicação do professor João Monteiro, quando diz que a competência é a medida de jurisdição que a lei atribui a um determinado juízo. A melhor doutrina tem afirmado que, diferente do que ocorre no campo do processo civil, no âmbito do processo penal, ou seja, a competência penal é sempre matéria de ordem pública. Por quê? Porque representa a concretização de uma garantia fundamental que é estampada tanto no artigo 5º, inciso 53 da Constituição Federal, como no artigo 8, item 1 da Convenção Americana de Direitos do Homem, o Pacto de San José da Costa Rica, qual seja a garantia do juiz natural, que assegura a todo acusado que ele só poderá ser processado e julgado pelo juiz que tiver, segundo a lei pertinente, competência para julgá-lo. Esse princípio veda a criação de juízos de exceção, que são constituídos especialmente para julgamento de determinados casos que já ocorreram ou de determinadas pessoas. Por isso é uma garantia. Mas não é só isso. Esse princípio do juiz natural implica também na proibição da chamada prorrogação de competência de um determinado órgão jurisdicional para invadir a esfera de competência de outro órgão jurisdicional. Proibida em razão da garantia do juiz natural a prorrogação, ou seja, a extensão, a ampliação
da competência de um determinado órgão, não se pode, por exemplo, admitir que o juízo da comarca X prorrogue, amplie a sua competência para julgar um crime que se consumou na comarca Y, violando a regra do artigo 70 do Código de Processo Penal e ofendendo a garantia do juiz natural. Dessa forma, sendo improrrogável a competência, em razão dessa garantia do juiz natural, cada órgão jurisdicional, cada vara, cada tribunal só pode processar e julgar aquilo que a lei previamente estabelece como de sua competência, seja pelo critério territorial, seja em razão da matéria, seja em razão da prerrogativa de função. Muito bem. Feitas essas considerações e voltando aos olhos para a pergunta que me foi feita, ou seja, sobre ser legal ou ilegal a quebra de sigilo pelo STF de pessoas que não estejam, em razão das regras de foro por prerrogativa de função, sob a jurisdição imediata daquela Corte Suprema, a resposta é: se não houver entre os investigados ou acusados nenhuma pessoa que, em razão do cargo ou função que ocupa, deva ser julgada pelo STF, qualquer medida jurisdicional determinada originariamente pela Corte será ilegal e, portanto, nula. A distribuição de competências não se faz de forma concêntrica, e sim de forma estanque. Ou seja, não se aplica a regra de que quem pode o mais pode o menos. Em razão do princípio do juiz natural, da garantia do juiz natural, o Supremo Tribunal Federal só pode julgar originariamente os réus que, nos termos do artigo 102, inciso 1º da Constituição Federal, pelo cargo ou função que ocupam, estão sob sua jurisdição. Por exemplo, o presidente, o vice-presidente da República, os próprios ministros do STF, o procurador-geral da República, deputados, senadores, ministros de Estado e assim por diante. Tá? E, eventualmente, terceiros que, embora não tenham o chamado vulgarmente foro privilegiado, tenham participado, ou como coautores, ou como partícipes, do crime cometido pela pessoa detentora do foro por prerrogativa de função. E isso em razão da regra de continência prevista nos artigos 77, inciso 1º, 78, inciso 3 e 79, caput do Código de Processo Penal. Portanto, não é possível, de regra, ao STF, ao STJ ou a qualquer tribunal avocar para si um processo que, segundo as regras legais, esteja sob jurisdição de um órgão de grau inferior, num ato de verdadeira supressão de grau de jurisdição determinada ex officio. Assim, por exemplo, o STF não poderá julgar originariamente um governador de estado, cujo foro, nos termos do artigo 105 da Constituição Federal, é o Superior Tribunal de Justiça. Não poderá julgar também um juiz de direito ou um promotor de justiça que tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça a que estejam vinculados. Também não poderá o STF julgar um bancário, um policial, um comerciante, um garçom, porque essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função e o seu juiz natural é o órgão de primeira instância que tiver, segundo os critérios legais de competência territorial ou material, competência para julgar o seu crime. Por isso, da mesma forma que configura uma ilegalidade
por exemplo, um juiz de direito de uma comarca qualquer do interior determinar uma busca domiciliar ou determinar uma quebra de sigilo bancário de um senador da República, também será ilegal da mesma forma uma medida dessa determinada por um ministro do STF em relação a uma pessoa que não detenha foro por prerrogativa de função. Então, nos dois casos, haverá indevida prorrogação ilegal de competência, com ofensa à garantia do juiz natural. E a consequência só poderá ser o reconhecimento da nulidade desse ato.